travessia já tá batendo na porta e assim, a vontade de ver essa novela que tá com cara de novelão só aumenta. Fala aí pessoal, eu sou o Gabriel Lodge e esse é o meu canal Fala aí Gabs. E aqui a gente fala de novela, filme, série, música, livro, falamos de tudo e mais um pouco. Então se você se interessa por algum desse tipo de assunto, se inscreve aqui embaixo e já deixa sua curtida no início desse vídeo que me ajuda muito. E hoje eu vou falar sobre Travessia, a nova novela das 9 da Rede Globo, que estreia no próximo dia 10. Vou comentar um pouquinho sobre a história, sobre o que fala a novela, sobre os personagens, o retorno da delegada Elô, a estreia da Jade Picon como atriz. Vou falar sobre tudo. Então, vamos pro vídeo de hoje. Travessia é uma novela da autora Glória Pérez, que é responsável assim, por grandes novelões como Clone, Caminho das Índias, América, Salve Jorge, A Força do Querer. Assim, o currículo da Glória Pérez é muito bom, então isso já aumenta as expectativas para essa nova novela. E essa novela já vem com uma carga maior, porque ela vai ter que suceder o grande sucesso que foi Pantanal. Então já tem essa responsabilidade de manter essa audiência, manter a relevância que Pantanal foi. Mas uma coisa que eu acho que é um ponto positivo das novelas da Glória Pérez é que, independente do que ela lança, a novela sempre repercute de alguma forma. Então, como eu disse, ela é autora de O Clone, que é assim, uma das maiores novelas da Rede Globo. Caminho das Índias, que também assim, marcou bastante as novelas. Salve Jorge não foi aquela explosão de audiência, mas todo mundo lembra de Salve Jorge, lembra da história da Morena. E é uma novela, assim, que rendeu um monte de meme que é usado até hoje. A Força do Querer teve uma repercussão muito grande com a história da Bibi Perigosa, a Geisa, a Ritinha. Então, assim, as novelas da Glória Pérez, independente de audiência, de qualquer coisa do tipo, elas sempre rendem alguma coisa. Então, acho que isso é um ponto positivo. E as novelas dela, ela tem essa cara de ser aquele novelão, de ter aquelas histórias bem clichês, mas que ela consegue inovar da forma dela. A Glória Pérez é uma autora que sempre traz culturas diferentes, sempre traz assuntos inovadores. Então eu acho que Travessia vai sim manter ali a qualidade e a relevância que Pantanal trouxe. Bom, mas o que vai falar essa novela? Travessia tem como protagonista a Brisa, que vai ser interpretada pela atriz Lucy Alves. É a primeira protagonista dela, e eu gosto muito de quando eles colocam novas atrizes não tão conhecidas como protagonista, porque eu acho que inova. Porque às vezes a gente vê atrizes muito repetidas como protagonistas, sempre tendo destaque no horário nobre da Globo. Então eles colocando uma atriz que não é tão conhecida, que não fez tantos trabalhos assim, eu acho muito legal. E a Brisa vai acabar sendo vítima de uma fake news. Um vídeo é modificado e um hacker coloca o rosto dela e ela acaba sendo confundida com uma sequestradora de crianças. E a partir disso ela é linchada, ela é perseguida na cidade dela. E essa história, inclusive, foi baseada em uma história real de uma mulher que foi confundida com uma sequestradora de crianças e foi linchada pela comunidade que ela vivia. Então eu gostei muito dessa escolha da Glória Pérez de se basear numa história real. E, como eu disse, vai ser um hacker que vai ter colocado o rosto da Brisa nesse vídeo para ela ser confundida. E aí, eu já gostei muito dessa premissa, porque nós vamos ter um personagem misterioso, que vai ser esse hacker. E ele vai fazer outras vítimas durante a novela. Então, sempre tem, né, nas novelas sempre tem aquela coisa de quem é o assassino, quem é o vilão. E nessa novela vai ser quem é o hacker. E eu amo quando tem essas coisinhas, porque mantém o interesse do público. Né, o público começa a criar teorias, começa a criar expectativas de quem vai ser o hacker, qual a identidade dele. Então eu já gostei muito dessa premissa, já achei muito legal. E já inovou, né? Em vez de ser quem é o assassino, vai ser quem é o hacker. Mas aí a Brisa, a nossa protagonista, vai estar de casamento marcado com o Ari, que é o par romântico dela desde a infância. Eles se conhecem desde a infância, cresceram, começaram a namorar, marcaram o casamento. E quando eles são de casamento marcado já, o Ari precisa viajar para o Rio de Janeiro.
E no meio disso, a Brisa acaba sendo confundida, né, com essa fake news. E aí ela precisa fugir. E nessa fuga, ela conhece o Otto, que é um outro hacker. Um hacker misterioso, meio nômade, que não tem uma casa própria. Ele fica viajando pelo país e ele tá em Maranhão para fazer um dos trabalhos dele. E ele e a Brisa se conhecem ali no meio daquela confusão. E eles acabam se ajudando e indo para o Rio de Janeiro. Enquanto isso, o Ari, que é o personagem do Chai Suede, vai estar no Rio de Janeiro. E o Ari, eu já gostei muito, porque ele é um personagem que, assim, ele não é um vilão, não acredito que ele vai ser um vilão, mas ele também não é uma pessoa 100% boa. Ele tem ali uma... ele é bem dúbio e não é tão confiável assim. Por quê? Ele tá de casamento marcado com a Brisa, que é o amor da infância dele, e aí ele vai para o Rio de Janeiro por conta de um trabalho, e lá ele conhece a Kiara, que é a personagem, a famosa personagem da Jade Picon. E a Kiara é uma menina rica, mimada, e ela sempre teve tudo o que ela quis nas mãos dela. E a partir disso, ela apresenta um mundo de novas possibilidades pro Ari. E ele acaba ficando muito interessado nessa nova vida, nesses novos caminhos que vão se abrir para ele. Então ele fica muito dividido entre a Brisa e a vida que ele leva com a Brisa e a nova vida que a Kiara pode proporcionar para ele. E ele acaba, né, se envolvendo com a Kiara e sem nem imaginar tudo que tá acontecendo com a Brisa. Então eu achei muito legal que ele vai ser um personagem que a gente não pode confiar 100% nele. E a partir disso vai se criar um quarteto amoroso ali, né? A Brisa e o Ari, que já tinham uma relação. Depois a Brisa conhece o Otto e o Ari conhece a Kiara. E nesse quarteto, a única pessoa que é confiável mesmo é a Brisa, que é a protagonista. Porque o Ari tem essas atitudes dúbias dele. A Kiara é uma menina muito mimada, muito manipuladora, que usa do dinheiro que ela tem pra conseguir as coisas que ela quer. E o Otto é um personagem totalmente misterioso, é um hacker totalmente misterioso. Então, assim, são personagens que podem render muitas histórias, porque a gente literalmente não sabe do que eles são capazes e do que eles podem fazer. Então eu acho esses caminhos que os personagens podem tomar, muito bons. E claro, temos as histórias coadjuvantes, e uma coisa que eu amo muito nas novelas da Glória Pérez é porque ela se dedica muito nas histórias coadjuvantes também, não só na história central, né? Porque às vezes a gente vê algumas novelas, a favorita, que só a história central é boa. E as histórias coadjuvantes são muito descartáveis. Mas as novelas da Glória Pérez, eu vejo que ela tem muito cuidado em fazer boas histórias coadjuvantes também. E no meio dessas histórias coadjuvantes, teremos o retorno da icônica delegada Elô, personagem da Giovanna Antonelli, que ela fez em 2012 em Salve Jorge. E foi, assim, um dos maiores, se não o maior acerto de Salve Jorge. A Elô marcou a novela, ela ditava a moda, as capinhas de celular, o jeito dela falar. Ela foi uma personagem assim que realmente marcou a carreira de Giovanna Antonelli e marcou a novela. E ela volta agora em Travessia. E ela vai acabar se envolvendo nessa história do hacker das fake news e vai acabar ajudando a Brisa, porque a Brisa é afilhada da Creuza, que também volta na novela. Ela participou de Salve Jorge, vai voltar também em Travessia, que é a empregada da Elô. Então, com isso, né, quando a Brisa ir pro Rio de Janeiro, com certeza ela vai reencontrar a madrinha dela. E a partir disso, a Elô vai se envolver aí nessa história de fake news, do hacker misterioso, e vai começar a investigar para desvendar esse mistério e conseguir inocentar a Brisa. E com a Elô e com a Creuza, também temos o retorno do Stênio, o personagem do Alexandre Nero, que também fez muito sucesso com a sua relação de gato e rato com a Elô lá em Salve Jorge. E nessa novela agora eles são separados de novo, e pelas chamadinhas já deu pra ver que eles vão continuar nessa relação de gato e rato, de alfinetadas. E assim, eu acho que eu preferia que eles estivessem juntos. Porque a gente já viu a relação de gato e rato deles, eles implicando um com o outro, eles indo e voltando, a gente já viu isso em Salve Jorge. Então, se manter a mesma história em Travessia, talvez não seja tão legal assim. Eu acho que poderiam ter abordado uma outra forma. Os dois casados e a gente acompanhando ali a vida de casado deles, acompanhando eles se acostumando a morar junto, a conviver um com o outro. Então acho que seria mais legal acompanhar eles juntos. Mas eles são separados de novo,
e vamos ver como vai continuar essa relação entre eles. Outra história coadjuvante que eu tô muito interessado para ver é da Eleonor, a personagem da Vanessa Giacomo. Ela foi abandonada pelo esposo dela, pelo futuro marido, pelo noivo, não sei direito. E ela até hoje, ela remói esse término, ela não entende muito bem o que aconteceu para ela ser abandonada, ela ainda sofre muito com esse término. E nas propagandas não deixam isso claro, mas pelas notícias que foram saindo na internet, né, com a chegada da estreia, a gente já descobriu o quê? Que a Eleonor vai viajar para Portugal para conhecer o marido da irmã dela, porque a irmã dela tá com um marido novo e ela vai para Portugal conhecer esse novo marido da irmã, que é a personagem da Alessandra Negrini. Inclusive, só um parênteses aqui, eu tô muito feliz com a Alessandra Negrini na novela, porque eu amo a Alessandra Negrini, eu acho ela assim muito icônica e ela vai ser uma personagem bem divertida, assim, é bem perua, ricona, que é inconsequente e assim, acho que vai se encaixar muito bem com a Alessandra Negrini. Mas aí, a personagem da Vanessa, a Eleonor, vai para Portugal conhecer o marido da irmã e quando ela chegar lá, quem é o marido? O ex-marido dela. Então já vai ter essa confusão aí de irmãs com o mesmo marido e eu quero ver como isso vai desenrolar. Só que não vai, não, né, embora a Alessandra Negrini pareça uma personagem bem divertida, esse núcleo não vai ser um núcleo cômico, porque a Leonor vai realmente sofrer por esse término de relacionamento e, óbvio, vai sofrer quando descobrir que a irmã dela está casada com o amor da vida dela. E esse homem é o Moretti, interpretado pelo Rodrigo Lombardi. E o Moretti, ele tem uma rivalidade com Guerra, que é o personagem do Humberto Martins, que é o pai da Chiara. Não ficou muito claro nas chamadas qual é a desavença entre eles. A gente sabe que eles tinham uma sociedade, que eles trabalhavam juntos e acabaram brigando por conta de uma traição do Moretti. E eu acredito que essa traição seja relacionado à personagem da Grazi Massafera, que vai ser a mãe da personagem da Jade Picon. Só que a Grazi vai fazer só uma participação, porque ela vai morrer no início da novela. Então eu acredito que o Moretti, o Rodrigo Lombardi, né, acaba se envolvendo com a Grazi Massafera, que era esposa do Guerra. E aí eu acho que é a partir disso que cria essa rivalidade entre o Guerra e o Moretti. Agora, a pergunta que não quer calar, com tantos personagens com índoles duvidosas, tem o Ari, tem a Chiara, o Otto, que é um hacker misterioso, o Guerra e o Moretti, que tem essa rivalidade entre eles. A pergunta é, quem vai ser a vilã dessa novela? E quem vai carregar esse cargo importantíssimo é a Cássia Kiss, com a personagem Cidália. A gente ainda não tem muitas informações sobre o quão vilã ela vai ser. A gente só sabe que ela é uma mulher rica, ambiciosa. Só que, se você parar pra pensar, todas as vilãs, a maioria das vilãs da Glória Pérez são mulheres ricas, ambiciosas, manipuladoras. E eu amo as vilãs da Glória Pérez, porque são sempre mulheres muito dissimuladas, muito cínicas, falsas, que sempre rendem muita coisa. E uma coisa que eu amo muito nas vilãs da Glória Pérez é porque quando começa a novela a gente não tem ideia do quão vilãs elas são. Exemplo, em Salve Jorge a gente sabia que a Cláudia Raia seria a vilã Lívia, que participaria ali do tráfico humano, porque a gente não tinha noção de que ela ia se tornar uma assassina, que ela ia matar várias pessoas com a seringa dela, porque isso não deixava claro no início da novela. A personagem vai desenvolvendo a vilania no decorrer. A mesma coisa em A Força do Querer. A Irene, a personagem da Flabella, no início era uma mulher ambiciosa, que queria roubar o marido da amiga dela, que queria, né, dar o golpe da barriga. Só que com o tempo a Irene foi ficando completamente surtada e completamente louca e realmente se tornando uma vilãzona mesmo, assassina. Então eu gosto de como as vilãs da Glória Pérez vão desenvolvendo no decorrer da novela. Porque isso dá muitas possibilidades para a personagem, né? Se o público gostar da personagem e querer uma redenção, é possível fazer uma redenção. Se o público odiar a personagem, pode fazer aquele final bem marcante, igual foi o da Irene, por exemplo, que foi bem, né, surreal, assim. Então eu gosto de como as vilãs da Glória Pérez têm muitas possibilidades. Então vamos ver como vai ser a Cidália.
Eu acredito que ela vai ser essa vilã bem manipuladora, cínica, falsa, dissimulada. E a Glória Pérez faz muito bem esse tipo de personagem, escreve muito bem esse tipo de vilã. E falando aqui um pouquinho sobre a Jade Picon, a estreia dela como atriz, que tá rendendo tanto. Gente, eu acho que a Jade vai mandar bem ali no papel dela, até porque é um papel muito confortável. Ela vai viver uma menina rica, que é meio influencer digital ali, se eu não me engano. É um papel muito confortável pra Jade Picon, só que isso eu não tô criticando não. Estão colocando ela num papel mais confortável, porque é a estreia dela, e óbvio que chamaram a Jade Picon por conta da influência dela. Eu entendo muito as atrizes, né, que ficaram revoltadas de não darem chance para atrizes que são formadas, que já fizeram teatro, novela e tal. Eu entendo muito o lado dessas atrizes, só que a Globo também está pensando em lucrar, em ganhar, em trazer repercussão para a novela. E tá conseguindo, porque a gente estava ansioso pela chamada da Jade Picon. Qualquer coisinha que sai da Jade Picon rende muito no Twitter, rende em qualquer lugar. Então a Globo também estava olhando isso. E eu acho que a Jade Picon vai mandar bem, como eu disse, é um papel muito confortável para ela. Só que eu quero ver qual vai ser o grau de relevância da personagem para a história. Porque até agora ela vai ser ali a menininha rica que vai se envolver com a Ari, mas não, ela vai ser uma vilã, ela vai sabotar a relação do Ari com a Brisa, ou não, ou ela vai ser só inconsequente mesmo. Eu quero ver até onde até onde a Kiara vai chegar. Mas eu tô curioso pra ver ela e eu acredito que vai ser uma personagem boa. Quero ver se vão conseguir desenvolver bem ali a Kiara. E ainda teremos outras histórias interessantes, como a Dandara Mariana. A personagem dela vai ser bem misteriosa ali também. Ela vai trabalhar com o Guerra, na empresa do Guerra. E não vai ficar claro quais são os interesses dela. Isso vai ser desvendado ao decorrer da novela. E eu quero muito, muito, muito que a Dandara Mariana tenha muito destaque na novela. Porque a Dandara já fez novela da Glória Pérez, ela fez A Força do Querer. Só que A Força do Querer, ela era apenas a amiga da Ritinha. Era o papel dela. Ela ficava ali de apoio. E eu quero muito que ela tenha realmente destaque, que ela realmente tenha uma história da personagem dela, porque a Dandara arrasa muito. Inclusive, a Dandara fez teste, foi cogitada para ser a protagonista, mas no final escolheram a Lucy Alves. Então, assim, eu quero muito que a Dandara tenha bastante destaque, porque eu amo ela, eu acho que ela merece muito. Enfim, como eu disse, as novelas da Glória Pérez têm muitos personagens e ela sabe fazer boas histórias coadjuvantes e sabe costurar as histórias dela. Então, por exemplo, vai ter a Brisa lá no Maranhão, que vai pro Rio de Janeiro e vai acabar se conectando com a Elô por conta dela ser afilhada da empregada da Elô, e a Elô vai começar a investigar o caso do hacker misterioso, e aí já tem o Otto, que é um outro hacker que vai ajudar a Brisa, mas também vai ter uma relação com o Moretti, e aí tem essa relação de rivalidade entre o Moretti e o Guerra. Então eu gosto de como as histórias vão se costurando. E eu tô muito curioso. As minhas expectativas são muito altas para essa novela. Eu gosto muito das novelas da Glória Pérez. Eu não assisti Pantanal, que não é o tipo de novela que me chama a atenção, mas eu fico muito feliz que Pantanal fez muito sucesso e trouxe muita relevância para as novelas, porque eu amo muito novela, eu consumo novela desde sempre. Então eu gosto muito de quando uma novela faz sucesso, independente se eu tô vendo ou não, porque eu gosto de ver as pessoas comentando sobre novela, porque, gente, a gente precisa valorizar as novelas. Nenhum país, nenhum local, nada, ninguém faz novela como o Brasil faz. E o Brasil exporta as novelas lá pra fora e fazem muito sucesso lá fora também. Então é muito importante a gente apoiar esse produto que é tão brasileiro, que é tão nosso e que tá há tanto tempo em circulação. Quando a novela fizer um mês de exibição, eu vou fazer um vídeo falando o que eu estou achando da novela. E assim, gente, eu já deixo claro que se eu não gosto de uma novela, eu paro de ver ela numa boa. Eu não fico preso 8, 9 meses na novela. Se eu não gostei, se deu um mês, 2 meses e a novela não tá me envolvendo, eu paro de ver ela. Porém, as novelas da Glória Pérez normalmente me envolvem. Eu acompanhei A Força do Querer, eu acompanhei Salve Jorge. Então eu acredito que eu vou gostar bastante de Travessia. Estou no hype, estou bem empolgado. Acho que vai ser uma novela muito boa. E aí, quando tiver um mês de exibição, eu venho aqui com mais um vídeo comentar o que eu estou achando da novela.
Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comente aqui embaixo quais são as suas expectativas para a novela. Se vocês acham que vai ser um novelão mesmo, eu acho que sim, tô apostando bastante. E a gente vai conversando aí sobre a novela e a gente se vê no próximo vídeo. Ó, e eu já dou um spoiler aqui, que o próximo vídeo vai ser de novela também. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!